Boa noite, eu vou falar sobre noções de controle de enfermagem em auditoria, que consiste na avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem. Atender às necessidades das instituições de saúde no controle dos fatores geradores de processo de alto custo. As principais finalidades de auditoria de enfermagem são identificar áreas deficientes dos serviços de enfermagem, possibilitando, consequentemente, melhoria do cuidado de enfermagem. A auditoria contribui para a revisão e controle, além de ser um indicador sobre a eficiência e eficácia dos processos que estão acontecendo. Serviço de enfermagem organizado com objetivos claros, programas de trabalhos coerentes com os objetivos estabelecidos, interpretação da assistência ao paciente com um trabalho de responsabilidade multiprofissional, estrutura organizacional que favorece o serviço de enfermagem a desenvolver suas atividades de planejamento, implantação, coordenação e controle, visando a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Definições de medidas ou critérios de avaliação, seguidos de guia que permita a identificação de diferenciação para sua correção. Falando ainda sobre noções de controle de auditoria em enfermagem, que consiste no exame sistemático e independente dos fatos obtidos, através de observação para verificação, adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes e determinar se as ações de saúde e seus resultados estão de acordo com as disposições planejadas. Através da análise e verificação operativa, avalia-se a qualidade dos processos sistemáticos de serviço e a necessidade de melhoria ou de ação preventiva, corretiva, saneadora. O objetivo maior é informações necessárias ao exercício de um controle efetivo sobre a organização ou sistema, contribui para o planejamento e replanejamento da ação de saúde e para o aperfeiçoamento do sistema, através de controle, que é o monitoramento de processo, avaliação, que é a análise sobre eficiência e eficácia do sistema, fiscalização, que é uma vigilância maior, inspeção, que visa detectar falhas de desvio, e supervisão, que é ação de orientação aos supervisores. Acompanhamento, que seria acompanhar o desenvolvimento das ações estabelecidas. Sendo assim, a principal finalidade de auditoria é avaliar a qualidade e sua adequação para o controle gerencial, onde sua gestão refere aos procedimentos operacionais. Ainda falando de auditoria, a gente vai falar um pouquinho sobre as noções de controle de enfermagem na auditoria. É importante salientar que o enfermeiro auditor, ele não está ali só para apontar as não conformidades. Ele também está ali para direcionar, para ajudar a equipe a progredir, né? Então, visando isso, ele deve estar atento a todas as mudanças no âmbito da saúde. Então, esse enfermeiro auditor, ele tem que estar ciente sobre mudanças sobre medicamentos, sobre materiais, ele tem que ter conhecimento técnico e científico, ele tem que saber sobre leis e ele também tem que saber sobre as normas e diretrizes que regem a assistência de enfermagem ou o que quer que seja que está sendo auditado no momento. O enfermeiro auditor, ele tem que saber nortear as características e os recursos, seja a infraestrutura ou seja os recursos técnicos, seja sobre RH, sobre gerenciamento, sobre gestão de pessoas, da equipe, assim como também da assistência. Para uma auditoria da assistência, o único nosso meio de controle é os registros de enfermagem. Então, sem eles, nem tem como haver uma auditoria referente à assistência de enfermagem. Ela é extremamente importante. Então, por isso que é essencial avaliar os registros para que haja uma auditoria em assistência. Os relatórios, os registros que eles são analisados, eles devem ser
depois realizado um cruzamento para verificar se está batendo com as leis e as normas. A gente também tem que falar um pouquinho sobre economicidade, eficiência e eficácia. É isso que o enfermeiro auditor vai buscar fazer durante a auditoria. É esse o resultado esperado. Então, para isso, esse enfermeiro ele tem que estar observando, ter um olhar crítico, ele tem que ser independente e crítico, e ele tem que estar observando onde talvez estaria o erro, para depois ele chegar com um relatório e ele poder entregar para o responsável, apontando o que seria, o que é o erro e uma possível mudança, uma possível melhora para a equipe em si. O objetivo avalia a eficácia da assistência do paciente, mas também ele avalia a integridade e a exatidão da assistência prestada e do prontuário. A assistência prestada deve estar no prontuário do paciente, deve estar relatada. E às vezes o enfermeiro ele tem muita dificuldade com isso, porque na correria, querendo ou não, ele tem que gestar pessoas durante o plantão, ele tem que dar uma assistência ao internado lá, ao paciente, ao cliente. Então, querendo ou não, às vezes sobrecarrega muito o enfermeiro. E ainda ele tem que fazer todas as anotações do plantão. E às vezes a gente se sente exausto. Mas essa é o único documento que um hospital possui. É um documento legal, é a única forma de se defender de um possível processo jurídico, alguma coisa do tipo, e é a única forma da enfermagem se tornar eficiente. Porque se a gente não mostra o que a gente fez, a gente não tem como provar. Se a gente não relata, se a gente não escreve, a gente não consegue provar. E o auditor, ele tá ali para isso. Ele vai cobrar documento, ele vai cobrar papel. Ele não vai querer saber que você argumente com ele. Ele vai querer ver a prova daquilo. Então, para isso, o registro de enfermagem, ele garante a individualidade da assistência. Ele serve para cobranças e a documentação legal. E para que isso tudo aconteça, o enfermeiro auditor também tem que conhecer bastante de SAI, porque ele tem que estar ciente do processo, do gerenciamento da assistência. Então, para isso, ele tem que saber ele tem que saber tudo sobre SAI. Ele tem que monitorar as normas e os padrões estabelecidos e preconizados. E ele tem que verificar se aquela equipe, se aquela unidade está adequada a isso. Ele tem que estar atento e ser sistemático em todas as avaliações. Para isso, ele vai observar, ele vai ensaiar técnicas, ele vai medir o que ele tiver que medir, ele vai fazer uma adequação aos recursos preconizados, assim, para verificar a necessidade de uma ação preventiva, de uma ação corretiva, de uma ação saneadora. Essa auditoria, ela pode ser retrospectiva, prospectiva, ela pode ser operacional, e diante de tudo isso, a parte mais importante disso é os registros de enfermagem. Boa noite. Continuando falando sobre o controle, meu nome é Gleiciane, sou do 9º período de enfermagem. Então, o controle consiste no monitoramento de processos, normas e eventos, com o objetivo de verificar a conformidade dos padrões estabelecidos e de detectar situações de alarme que requeiram uma ação avaliativa detalhada e profunda. Ou seja, vamos pegar tal situação e vamos detalhar ela. Vamos verificar o que está acontecendo, por que aconteceu, como que aconteceu, para a gente entender qual é o problema e encontrar uma solução para este problema, uma resolução para este problema. Dentro da área da enfermagem, a gente tem a parte do assistencialismo, né? No assistencialismo, a gente tem as nossas anotações de enfermagem,
que contribuem muito e são muito importantes para o enfermeiro, porque o enfermeiro precisa dessas anotações, que são o que respalda, né, o nosso trabalho. E dentro do controle, a gente pode verificar as conformidades com os padrões estabelecidos pelas normas, pelas leis, e isso trazer uma segurança para nós, como enfermeiro. O enfermeiro auditor, ele tem esse papel de fiscalizar, de avaliar, inspecionar, supervisionar, fazer um acompanhamento e verificar a finalidade da auditoria, por que foi feita aquela auditoria. A partir do momento do porquê que foi feita aquela auditoria, ele vai saber identificar o problema que está sendo colocado em pauta, né? E assim resolver. Muitas vezes precisa de um tempo grande, né, para essa auditoria acontecer. Essa auditoria precisa de uma comissão específica, que conheça todo o trabalho. Por exemplo, se for na parte assistencialista, tem que ter alguém que conheça sobre o assistencialismo, que seja um enfermeiro ativo, conheça sobre os procedimentos, as normas. E o controle, ele consiste nesse monitoramento de tudo, dos insumos que tem dentro do hospital, das normas que são vigentes, estar atento. E o enfermeiro auditor, ele tem o papel de cobrar isso da equipe. Alguns locais têm um enfermeiro auditor próprio, outros locais eles chamam a auditoria para fazer inspeção, para descobrir o que está acontecendo de errado, o que está acontecendo que o sistema não está fluindo, não está sendo feito da forma que deve ser feita, o trabalho. E dessa forma faz com que o nosso trabalho como enfermeiro cresça, né? Graças a essa auditoria, que nada mais é do que uma complementação, né? Porque assim contribui muito para o nosso trabalho, porque a partir do momento que você sabe o que está errado, você tenta consertar, e isso facilita muito para o trabalho do enfermeiro auditor, e para o enfermeiro assistencialista, e para o enfermeiro gerente também dessa instituição, porque o enfermeiro, ele precisa saber o que está acontecendo dentro da empresa onde ele trabalha. E é muito importante isso. Então, assim, esse controle, ele é sobre tudo. Controle sobre a documentação, sobre documentação de paciente, sobre paciente que entra, paciente que sai. Isso falando de um setor de internação, mas também, por exemplo, ambulatório, pacientes que são atendidos frequentemente. Tudo isso, a auditoria ela tem que estar ali cobrando, verificando se está tudo correto, está tudo certo, de acordo com as leis, com as normas vigentes, para que o serviço não seja desperdiçado, né? Não seja feito algo que amanhã ou depois receba um processo ou leve até a falência da instituição, né? Então, assim, essa parte do controle, ele é muito importante, porque precisa, sim, ter essa verificação conforme os padrões estabelecidos, sim. E é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção.